Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências, e nós vamos dar continuidade às nossas aulas remotas, agora com o terceiro conteúdo, com a terceira aula, que vai envolver os seguintes assuntos: separação de misturas, elementos químicos, substâncias simples e substâncias compostas. Então, vamos iniciar compreendendo quais são os métodos de separação de misturas. Na aula passada, a gente já aprendeu o que são misturas. Nós sabemos que existem dois tipos de misturas. As misturas heterogêneas, que são aquelas que apresentam os componentes da mistura visíveis, que é possível identificá-los, e as misturas homogêneas, em que não é possível ver quais são os componentes daquela mistura, certo? Então, hoje nós vamos compreender quais são os métodos utilizados para se separar misturas. O primeiro método que a gente vai estudar é o método chamado de filtração. No método de filtração, nós separamos misturas formadas por material sólido e por material líquido. Quase todo mundo na vida já usou o método de filtração para separar misturas. Então, vamos ver quais são esses exemplos de métodos de filtração. A gente pode encontrar a filtração no filtro comum que é usado em alguns locais para se fazer a filtração da água. Então, o que acontece? Esse filtro ele é formado na verdade, por pequenos filtros que podem ser vistos aqui, que são chamados de velas, né, popularmente, eu acredito. E aí, o que acontece é que na mistura da água com alguns materiais que ficaram ali naquela água, os materiais eles vão ficar, as partículas vão ficar presas nesses filtros aqui, e aí a água ela vai conseguir ser purificada, e aí as pessoas vão fazer a ingestão dessa água, certo? Então, o método de filtração é muito utilizado em alguns locais para fazer a filtração da água para o consumo humano. A filtração também é utilizada para separar a mistura, por exemplo, do café, do pó do café com a água. Então, quando a gente faz essa mistura do pó do café com a água, a gente consegue, então, usar esse pano, que funciona como um filtro, e aí aqui vai ficar retido o pó, passando somente a parte líquida da mistura, que vai ser, então, café, que poderá ser ingerido por aquela pessoa. É possível também usar o método de filtração usando papel filtro, que aí, no caso, eu tenho uma mistura aqui, ó, de água e areia. Eu passo essa mistura por um papel filtro, ele prende aqui as partículas de areia, passando então somente a água. Então, esses exemplos são exemplos do método de filtração para a separação de misturas. O segundo método que a gente vai aprender na aula de hoje é um método de separação de misturas chamado de evaporação. Esse método recebe esse nome justamente porque ele utiliza o processo de evaporação para se separar uma mistura formada por água e um determinado sólido, certo? E aí o que vai acontecer é que a evaporação vai usar a mudança de estado da água para separar aquele material da mistura. Então, vamos entender melhor como seria isso. Esse método de evaporação é um método que é empregado nas salinas. Aqui vocês conseguem observar uma salina. Nessa salina, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, nesses retângulos, tanques, onde a água do mar vai ser colocada. Acontece que quando a temperatura da água atingir determinado valor, essa água que está no estado líquido, ela vai passar para o estado gasoso, ou seja, ela vai evaporar. Lembrando, pessoal, que a água do mar ela é uma mistura de água com sais. Então, o que vai acontecer? A água vai evaporar, ficando aqui no tanque somente o sal. Então, aqui vocês observam, ó, a água que evaporou nesses locais e aí o sal ele fica nos tanques e aí as pessoas fazem a coleta desse sal, que é o sal empregado no consumo da gente nas nossas casas. É o famoso sal de cozinha. Então, esse sal de cozinha, ele é obtido por evaporação da água do mar.
Então, aqui vocês conseguem visualizar melhor o tanque com a água toda praticamente evaporada, certo? E aí o sal da água fica aqui, a água que era líquida passa para o estado gasoso, indo para o ambiente, né, para o ar. E aí o que temos é o sal acumulado aqui. Esse sal ele vai ser juntado, né, coletado, e aí ele vai ser utilizado para a produção do sal de cozinha. Então, aqui vocês conseguem observar, né, o quanto é grande a quantidade de sal que é retirado da água do mar, usando esse método de separação chamado de evaporação. E aí, esse sal ele vai passar por alguns processos e é então vendido e comercializado, né, sendo usado então nas nossas casas para temperar, né, os nossos alimentos. Então, o sal de cozinha utilizado por nós, seres humanos, ele é produzido por evaporação da água do mar. Outro método de separação de mistura é um método chamado de decantação. Na decantação, a gente vai fazer o seguinte processo. Eu tenho a mistura, e aí eu vou submeter aquela mistura ao repouso, e aí depois de um tempo em repouso, por ação da gravidade, as partículas sólidas que formam aquela mistura vão se depositando no fundo do recipiente. Então, como seria isso? Vamos usar o exemplo da separação da mistura formada por água e areia. Então, aqui vocês têm a água no aspecto barrenta, certo? Então, o que vai acontecer é que aquela areia está toda dispersa naquela água. E aí, usando a decantação, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa minha mistura em repouso. E esse material formado aqui, ó, as partículas de areia, elas vão começar, por ação da gravidade, a se depositar no fundo do recipiente. Com isso, eu separo aqui em cima a água, certo? Que ela é menos densa. E aqui embaixo nós temos as partículas de areia, o barro, que vai se acumular no fundo do recipiente. Que é o que eu consigo ver aqui, ó, nessa imagem real. Aqui nós temos a água barrenta. Depois de um tempo em repouso, aquela areia ela vai se acumulando lá no fundo do recipiente. Em seguida, eu faço a retirada dessa água aqui que está presente para separar totalmente essa mistura, vindo ó, com o meu recipiente levemente, com muito cuidado, e aí eu vou retirando, vou colocando levemente a água em outro local. E assim eu vou conseguir separar a mistura de areia com água, certo? Então, dessa forma, é o processo de decantação. É como ocorre esse processo. A decantação, ela também pode ser usada para separar misturas formadas por substâncias no estado líquido. Então, nesse caso, eu vou fazer uso, nesse processo, de um funil chamado de funil de separação. Então, é o funil que está sendo mostrado aqui nessa imagem. Observem que aqui eu vou ter a minha mistura de dois líquidos, o azeite e a água. O que vai acontecer é que a gente já estudou que o azeite ele é menos denso que a água. Então, quando ele é misturado com a água, ele se acumula aqui em cima, ele flutua, e a água, ela mais densa, ela vai afundar e se acumular aqui embaixo, certo? Aqui nesse meu funil existe uma torneira. O que vai acontecer é que eu vou abrir levemente essa torneira para que a água ela comece a escoar, ou seja, comece a descer pelo funil, e aí eu vou deixando a água descer totalmente até que aqui fique somente o óleo. Quando começar a chegar na parte do óleo, eu fecho a minha torneirinha e aí eu tenho a separação da minha mistura. Ficando aqui nesse recipiente a água e aqui no funil preso aqui em cima o óleo. Então, a decantação, ela também pode ser usada para separar substâncias líquidas, utilizando esse instrumento que é o funil de separação, que está sendo mostrado aí na imagem. O quarto método de separação de mistura que vocês precisam aprender é um método chamado de destilação. Na destilação, eu vou separar misturas homogêneas, onde a parte sólida vai ser separada da parte líquida e eu consigo recuperar toda a parte líquida.
Então, não perco nem a minha substância sólida e nem perco a minha substância líquida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a destilação, ela pode ser usada para separar a mistura de água e sal. Só que, ao contrário, lá da evaporação, lembram que eu falei da evaporação lá no comecinho, o segundo método? Lembrem que a evaporação, eu consigo separar o sal da água, só que a água ela vai se evaporar e vai se tornar gasosa indo para o ambiente. Então, não tenho como recuperar aquela água naquele processo. Já na destilação, eu consigo separar a mistura de água e sal, aproveitando os dois materiais. Então, eu tanto consigo pegar o sal, quanto eu consigo reter a água. Então, eu consigo separar os dois componentes, recuperando os dois. Vamos ver como é que esse processo funciona. A destilação, ela acontece usando um aparelho chamado de destilador. Então, aqui vocês estão vendo um destilador, um esquema de um destilador. Nesse local, eu vou colocar a minha mistura de água com sal que eu quero separar. Em seguida, eu acendo uma chama aqui. Essa chama vai aquecer a minha água com sal, até que essa água com sal atinja a temperatura de 100 graus. Nós já estudamos que quando a água atinge 100 graus de temperatura, o que vai acontecer é que essa água ela vai passar, então, para o estado gasoso. Ela vai deixar de ser líquida e passar para o estado gasoso. Então, o que vai acontecer aqui? A água começa a evaporar, passando do estado líquido para o gasoso. O gás de água, a água no estado gasoso, ela vai vir aqui, ó, por esse caminho. Então, ela vai sair daqui no estado gasoso e vai seguir por esse tubo. Chegando aqui, ela vai encontrar uma parte do destilador chamada de condensador. O condensador é um tubo com paredes frias. Então, a água, quando sai no estado gasoso, que chega no condensador que tem as paredes frias, ela vai sofrer outra mudança de estado. Ela vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Ela vai sofrer condensação ou liquefação. Lembrem que a gente já estudou esse processo na nossa aula, nas nossas aulas. Então, o que vai acontecer é que essa água no estado líquido vai, então, começar a cair aqui, ó, nesse recipiente. E aí, eu vou deixando toda a água evaporar, passando para o estado gasoso, chegando no condensador e se transformando em água líquida, e ela vai sair gotejando aqui, ó, caindo aqui nesse material. Esse processo vai acontecer até que toda a água que está aqui evapore, se transforme em água líquida e caia aqui no meu recipiente. Então, assim, eu separo a água do sal. Vai chegar um determinado momento que não vai ter mais água aqui e vai ficar apenas o sal. Então, eu tanto consigo separar o sal, que vai ficar preso aqui nesse local, quanto a água que vai ficar retida nesse outro recipiente. Certo, pessoal? Então, aqui nessa outra imagem, vocês observam um destilador, imagem de destilador real. Então, a água com sal vai ficar aqui. Nesse local, eu acenderei uma chama que vai aquecer essa água com sal. A água vai se transformar do estado líquido para o gasoso, vai seguir por esse tubo até chegar no condensador. No condensador, ela vai se transformar do estado gasoso para o líquido, indo cair aqui nesse outro recipiente. Esse processo acontece até que toda a água venha para esse recipiente, ficando aqui somente o sal. Então, dessa forma funciona o processo de destilação. O quinto e último processo que a gente precisa saber de separação de mistura é um processo chamado de centrifugação. Na centrifugação, é utilizado um aparelho chamado de centrífuga. Por isso que esse processo recebe esse nome. Então, na centrifugação, um aparelho chamado de centrífuga, que é esse aparelhinho que está sendo mostrado aqui, ele vai girar em alta velocidade e dessa forma eu conseguirei separar a minha mistura.
Então, esse processo de centrifugação, ele é muito utilizado pelas pessoas que trabalham em laboratório e fazem o popular exame de sangue. Quase todo mundo já fez esse exame na vida. E aí, o que vai acontecer? A gente retira o sangue, coloca em um tubo, a enfermeira vai colocar o seu sangue em um tubo, e aquele tubinho que vocês veem quando a enfermeira retira o sangue, ele é colocado em uma centrífuga. Nessa centrífuga, o seu sangue vai girar em alta velocidade e aí, em seguida, os componentes da mistura do seu sangue vão ser separados. Então, aqui em cima, a pessoa que está fazendo o exame vai ver uma parte líquida, que é chamada de plasma sanguíneo, e aqui embaixo nós teremos uma parte sólida, que serão as células do sangue. Aqui, ó, vocês conseguem observar uma imagem real disso aí. Eu tenho minha amostra de sangue aqui, ó. Ela vai ser centrifugada na centrífuga. E aí eu vou ter separado, então, os componentes do meu sangue. A parte líquida, que é o plasma, e as células do sangue. Essas células do sangue vão ser, então, usadas para se contar, fazer a contagem e verificar se você tem algum problema. Ou com doenças como anemia, ou com infecções de vírus, bactérias, entre outras coisas, certo? Então, os exames de sangue, eles são realizados separando a mistura do sangue usando o processo de centrifugação. Vamos para a próxima parte do nosso conteúdo, que agora é compreender o que são elementos químicos. Então, um elemento químico é um conjunto de átomos que apresentam características semelhantes. Essa característica semelhante eu vou chamar de número atômico. Então, os átomos que apresentam o mesmo número atômico, eles pertencem a um mesmo elemento químico. Mais na frente, nas próximas aulas, nós vamos entender detalhadamente o que é um número atômico de um átomo. Mas, por enquanto, vocês vão ficar com essa informação, de que um elemento químico é um grupo de átomos com o mesmo número atômico. Então, aqui eu tenho um pozinho, que esse pozinho é formado, é uma substância do elemento químico enxofre, certo? Então, se eu for analisar os átomos desse elemento químico, eu verei, ó, eu marquei aqui, ó, esses átomos, eles vão ser representados por círculos e aqui eu coloquei o número atômico deles. Observem que eles têm número atômico igual. Então, se o número atômico deles é igual, eles são átomos do mesmo elemento químico. No caso, eles são átomos do elemento químico enxofre. Todo átomo que apresentar o número atômico igual a 16 é um átomo do elemento químico enxofre. Isso é como se fosse a marca registrada desse elemento químico. Então, todo elemento químico que tiver o número atômico 16 é um elemento químico enxofre. Observem esse segundo exemplo. Esses átomos aqui, eles têm número atômico igual a 8. Então, se eles têm o mesmo número atômico, eles são átomos do mesmo elemento químico. No caso, o elemento químico que apresenta número atômico igual a 8 é o elemento oxigênio. Vocês não precisam decorar essas informações que eu estou passando do número atômico desses elementos, pois nas próximas aulas vocês verão que a gente tem uma tabela com todas as informações dos átomos que a gente precisa, dos elementos químicos que a gente precisa saber. Então, aqui, ó, outro exemplo daqui está sendo mostrado nessa imagem. Observem que esses átomos têm número atômico igual a 6. Átomos que têm número atômico igual a 6 são átomos do elemento carbono. Então, um elemento químico são um grupo de átomos com o mesmo número atômico. Na natureza, existem mais de 100 elementos químicos e esses elementos eles vão formar todos os materiais que a gente conhece, incluindo até nós seres vivos, certo? Então, os elementos químicos, eles costumam ter um nome, que esse nome ele vem ou do latim ou do grego. E eles também são representados por um símbolo, que esse símbolo está de acordo com o nome original dele, no caso, em latim. No símbolo de um elemento, a primeira letra é sempre escrita maiúscula e nem sempre existe a segunda letra.
mas caso exista uma segunda letra no símbolo de um elemento, ela vai ser escrita minúscula. Vamos ver os exemplos aqui. Existe um elemento químico chamado de potássio. Aqui no português a gente conhece como potássio. Ele é um elemento que, na verdade, é de origem, ele tem um nome original do latim, que é cálium. Por isso que o símbolo dele é K. Então, o símbolo do elemento é de acordo com o nome original, latim, e ele é formado por uma letra maiúscula ou por duas letras, uma maiúscula e uma minúscula. Segundo exemplo aqui, o elemento sulfur, traduzindo por português, é o elemento enxofre. E ele é simbolizado de acordo com a palavra original em latim, no caso, S. Repetindo também, vocês não precisam decorar as palavras originais desses elementos em latim ou em grego, e também nem os símbolos de todos os elementos. Com o tempo, vocês vão aprender alguns elementos pelo convívio, mas acaba que tem uma tabela também com as informações dos símbolos dos elementos, assim como na tabela também consta o número atômico que eu comentei para vocês. Então, não precisam se preocupar em decorar essas informações. Como eu falei para vocês, o símbolo do elemento ele pode ser formado por uma letra maiúscula ou por duas letras, uma maiúscula e uma minúscula. Normalmente, um elemento ele vai ter duas letras caso já exista outro elemento com aquela mesma letra. Por exemplo, observem aqui o nátrio. O nátrio é traduzido para sódio em português. Ele é formado pelo elemento, pelo símbolo Na. Já o nitrogênio, que é o nitrogênio, traduzindo por português, ele é simbolizado pelo símbolo N. Observem que nesse caso aqui, o sódio, que é o nátrio, ele tem um símbolo formado por duas letras, porque já existe um elemento com a letra N. Então, eu devo simbolizá-lo com duas letras, a primeira de inicial maiúscula, a segunda de inicial minúscula, ok? Então, aqui eu até coloquei lá no plano de estudo de vocês um link onde tem vários elementos químicos e os símbolos desses elementos para facilitar a resolução da atividade para vocês, certo? Então, lá no plano de estudo vocês vão ver que tem esse link também para vocês acessarem informações das questões que falam sobre símbolos dos elementos químicos. E aí, como eu falei para vocês, as substâncias que a gente encontra todas ao nosso redor, elas são formadas por átomos de elementos químicos. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Nós temos um gás que é chamado de gás hidrogênio. O gás hidrogênio, ele é formado por dois átomos do elemento hidrogênio. Então, aqui eu tenho um átomo, aqui eu tenho outro átomo. Vejam que tem o símbolo H, que é o símbolo do elemento hidrogênio. E aí, quando eu tenho esses dois átomos juntinhos, eu vou formar uma substância chamada de gás hidrogênio. Já a nossa água, que a gente inclusive bebe, ela é formada por átomos do elemento químico hidrogênio e por átomos do elemento químico oxigênio. Então, esse aqui é um átomo do elemento químico oxigênio, tem um símbolozinho O, porque esse é o símbolo do elemento oxigênio. Então, quando eu tenho dois átomos de hidrogênio mais um átomo do elemento oxigênio, eu terei uma substância que é a água. Então, tudo que a gente tem ao nosso redor, todos os materiais que a gente conhece, a nós seres vivos, somos formados por átomos de elementos químicos. E o terceiro e último conteúdo que nós precisamos aprender na aula de hoje é diferenciar o que são substâncias simples e o que são substâncias compostas. Isso é bem simples. Vamos lá. As substâncias simples, elas são formadas por átomos de um único elemento químico. Que exemplo eu tenho aqui para vocês? O gás hidrogênio, que é essa substância aqui. Observe que ela é formada por átomos de hidrogênio. Então, se ela é formada por átomos de um mesmo elemento químico, então ela é uma substância simples. Outro exemplo. Além do gás hidrogênio, também são substâncias simples o gás oxigênio.
O gás oxigênio é formado por átomos do mesmo elemento, que é o elemento químico oxigênio. Gás nitrogênio é formado por átomos do mesmo elemento, que aqui no caso é átomos do elemento químico nitrogênio. Gás ozônio também é formado por átomos de um mesmo elemento químico, então é uma substância também simples, porque é formada por átomos de um único elemento, que é o elemento oxigênio. Sempre que uma substância for formada por átomos de um único elemento químico, eu vou dizer que essa substância é uma substância simples. Já as substâncias compostas, elas são formadas por átomos de 2 ou mais elementos químicos. Isto é, são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Exemplos, aqui o ácido clorídrico. Observem aqui a imagem. Essa substância tem o elemento químico hidrogênio e tem o elemento químico cloro. Então, ela é uma substância composta. Essa outra substância aqui, ó, ela tem o elemento químico sódio e tem esse outro elemento químico representado pela letra C. Então, ela é uma substância composta. Essa outra substância, gás carbônico, ela é formada por átomos de elemento simbolizado por O, átomos de elemento simbolizado por C. Então, é também uma substância composta. São elementos químicos diferentes. Aqui, ó, a água. A água é formada por átomos do elemento químico hidrogênio e por átomos do elemento químico oxigênio. Então, ela é uma substância composta. São elementos químicos diferentes. E aí nós vamos praticar o que a gente aprendeu agora há pouco sobre substâncias simples e compostas. Primeira substância aqui. Vocês acham que é uma substância simples ou composta? É uma substância simples, pois é formada por átomos do mesmo elemento químico, o símbolo O igual. Segundo exemplo, é uma substância simples ou composta? É uma substância composta, pois é formada por átomos de elementos químicos diferentes. Terceiro exemplo, é uma substância simples ou composta? Uma substância composta, pois é formada por átomos de elementos químicos diferentes. Mais exemplos aqui para a gente praticar. Essa primeira substância é uma substância simples, elementos químicos iguais. Segunda substância aqui da imagem, simples ou composta? Substância composta é formada por átomos de elemento nitrogênio, por átomos de elemento hidrogênio. Olha os símbolos diferentes, então são elementos diferentes. Terceira substância aqui da imagem, simples ou composta? Substância simples, átomos de um mesmo elemento químico. Então, uma substância simples. Com isso, nós terminamos os conteúdos da nossa terceira aula. E aí, as demais orientações, né, sobre o que vocês devem fazer em seguida, a atividade, links de informação complementar, estão lá no plano de estudo que eu enviei para vocês. Até a próxima aula e bons estudos!